Mas nós temos também os nossos convidados que são milionários. Ricardo Couto, milionário. O Pedro Fassoni Arruda, milionário. Sérgio Praça, também milionário, como nós estamos aqui. Boa noite. Como assim? Boa noite. Obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado pela gentileza. Bom, eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando a vocês o seguinte. A esquerda brasileira vai precisar se reorganizar para encontrar um novo líder? Ou o Lula sobreviveu e vai continuar sendo o líder dessa esquerda, onde, entre outras facções, estão o PT? Couto. Vamos ouvir primeiro os universitários, depois eu falo. Os universitários aqui? Primeiro os convidados. Então vamos lá. O Lula, difícil dizer que ele acabou como figura política, mas está chegando perto disso, né? Dificilmente ele vai ser... Não só vai se candidatar em 2018, mas mesmo se ele se candidate, dificilmente será eleito, né? Tendo em vista a rejeição a partir da Operação Lava Jato e tudo o que tem acontecido, né? Então, pensar na esquerda, no futuro da esquerda no Brasil como algo que depende de um líder, de uma grande figura política como foi o Lula. Mas tem surgido alguma outra liderança no campo da esquerda? Poderia ter sido a Marina Silva, mas o partido dela foi pior do que o Partido Novo nas eleições. Existe um partido que chama Partido Novo, que é mais liberal de direita. Foi melhor do que a Rede, que é o partido da Marina, que está sendo gestado aí há 3, 4 anos, né? Então ela seria uma liderança mais natural de esquerda, com uma taxa de rejeição relativamente baixa, né? Enfim, ela teria tudo para se beneficiar do atual clima político, mas pelo contrário, né? O Luiz Eduardo Soares, ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro, ex-subsecretário de Segurança do Rio de Janeiro e antropólogo carioca muito reconhecido, divulgou uma carta hoje se desfiliando da Rede. Vários, houve uma dissidência e outras pessoas, né? O que indica uma coisa muito preocupante, né? Quer dizer, a Rede não existe mais, né? E o pessoal, acho que na figura do Freixo, que vai para o segundo turno no Rio, né? Uma coisa histórica, embora ache difícil que ele consiga ganhar do Crivella no segundo turno, talvez o Freixo seja uma nova liderança, né? Mas, obviamente, muito aquém da figura do Lula. Pedro, qual a sua opinião? Bom, eu acho que a crise é maior do que a crise da esquerda, né? A crise é a crise do sistema representativo brasileiro. A gente também tem que levar sempre em consideração que essa vitória foi um pouco paradoxal, né? Porque também o próprio Geraldo Alckmin vem enfrentando um questionamento da sua gestão, né? Caindo bastante a sua popularidade, tanto é que a campanha do Dória acabou se afastando, por assim dizer, das lideranças do partido. O próprio PSDB também está bastante dividido. O custo dessa vitória eleitoral foi muito alto, né? Deixou o PSDB paulista rachado ao meio, né? Alguns caciques do partido, como José Serra, Aloysio Nunes, romperam definitivamente com o Geraldo Alckmin. Alguns fizeram declarações de apoio muito tímidas, inclusive, né? Mas o grande derrotado, sem dúvida, é o Partido dos Trabalhadores. Esse ano foi um ano péssimo para o PT. Bom, não foi só o PT, foi a esquerda, de uma maneira geral, que foi derrotada? Foi, no campo da esquerda foi mais o PT. Mais o PT. O PSOL teve um crescimento importante, era um partido pequeno, enfim, mas que veio se destacando em algumas prefeituras, principalmente prefeituras de capitais. No Rio de Janeiro está no segundo turno, né? Aumentou a bancada em algumas câmaras de vereadores, embora tenha partido de um patamar muito pequeno. Também em São Paulo, por exemplo, aumentou de 1 para 2 vereadores, né? Então, o que a gente observa é que o sistema institucional acaba não absorvendo as mudanças que acontecem no interior da sociedade. Quer dizer, os novos movimentos sociais, os coletivos, negro, LGBT, feminista, por exemplo, que vem crescendo e ganhando cada vez mais projeção no interior da sociedade, não são contemplados por esse sistema político, continuam bastante subrepresentados. Então as mulheres continuam sendo minoria nas câmaras, assembleias legislativas e no Congresso Nacional também, assim como os negros, os militantes de outras causas ligadas aos interesses das minorias. O PT passa por uma crise e encontra dificuldade para renovar a liderança, mas é uma crise também que o PSDB já passou há algum tempo. Por exemplo, durante o governo Lula, principalmente durante o segundo mandato, a oposição ao governo estava muito debilitada
no Congresso Nacional, né? O PSDB e o PFL, o atual Democratas, perderam muitas cadeiras, a representação do Partido dos Trabalhadores aumentou. Houve uma reversão dessa tendência na eleição de 2014, né, com a eleição de uma bancada extremamente conservadora, principalmente da bancada suprapartidária, chamada de BBB, né, do boi, da bala e da Bíblia. Né? Então, acontece isso, como aconteceu inclusive com o Partido Socialista Espanhol, Partido Socialista Obreiro Espanhol, que passou por uma crise na penúltima eleição e voltou a crescer nessa. Cocho. Olha, Heródoto, eu acho que tem duas coisas que estão evidentes de todo o trabalho que nós fizemos aí ontem, das apurações e tal. O PT foi o grande derrotado nessa eleição, eu tenho aqui os números. Mas foi o PT ou foi a esquerda? Não pode falar na esquerda, porque o PSOL cresceu, o PDT cresceu, o PSB cresceu, foi mais o PT mesmo. Agora, voltando à tua pergunta inicial da liderança na esquerda, eu acho que não há no horizonte hoje nenhuma liderança nacional de esquerda para substituir o Lula, que ainda continua na política, está aí, né, com um monte de problemas, mas continua sendo uma liderança. O nosso problema, Heródoto, é que a crise de liderança, já falamos disso aqui, geral na política brasileira, sabe? Não há renovação. Então o Lula não deixou herdeiros políticos, o Fernando Henrique também não, o Brizola também não deixou. Não ficam herdeiros políticos, né? O Getúlio acho que foi o último que deixou alguns herdeiros, né? Mas a crise, eu concordo com o professor, não é só da esquerda, é de todo o esquema político brasileiro, né? Eu tenho os números aqui, Heródoto, para provar o que eu estou falando. Nós vimos ontem a quantidade de votos brancos, nulos e abstenções. Eu acho que eu tenho aqui. Ô, Guilherme, cadê o Guilherme? Se tá puder mostrar isso. Guilherme, pega o Guilherme, vamos mostrar. Eu acho que nós temos, inclusive, aqui o gráfico para ficar mais claro da gente mostrar. Né? E que a gente pode mostrar, então, para ficar, vamos dizer... Tá aí o Guilherme? Guilherme, mostra para a gente, então, no Matrox, aquele primeiro gráfico, por favor, não? Pifou? Ah, tá aí, então, pode pôr aqui no telão para a gente? Vamos lá, então, para ficar mais fácil o pessoal acompanhar aqui. Então, vamos lá. Olha, isso aqui está no blog do Walter Pomar, né, que já foi nosso entrevistado aqui várias vezes. Então, vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, aqui, no caso, ele está falando da crise do PT, mas ele está contando o número de candidatos do PT. Em 2008, ele tinha 1.400 candidatos a prefeito e mais de 24.500 a vereador. No ano 2012, olha como cresceu para 40 mil, quase 41 mil candidatos para vereador, para prefeito foi para 1.829. Esse ano, foram apenas 995 candidatos a vereador, perdão, a prefeito, e 22.103 para vereador. Então, isso aqui é um exemplo. Mostra o outro gráfico, que é aquele que o Couto está falando dos votos. Então, está aqui, ó. Uma coisa que me chamou a atenção, isso aqui é voto nulo e branco. Olha o que aconteceu em 1992, ó. Eu não tinha visto isso, porque nós estamos falando que está crescendo bastante. Realmente está crescendo aqui está 2016. Mas olha, por exemplo, 1992, 1988. O número de votos brancos e nulos era muito maior do que hoje. Mas aí é o recadastramento do TSE. Tem essa questão. Qual que é para entender? O problema é o seguinte, a gente pode estar contando hoje, né, nesse panorama de brancos, nulos e abstenções, a gente pode estar esquecendo que o TSE não atualiza tão bem quanto poderia esses dados. Então pode contar com uma abstenção, na verdade, gente que está morta, enfim, né? Então nas próximas eleições, quando tiver biometria, né, todo mundo cadastrado lá com o dedo para votar, a gente vai saber melhor de fato se essa insatisfação... Esses números, então, você acha que eles não são... Não, de 92 para 96 certamente não significa nada. Sim. Né? Certamente não significa nada. Agora, tem uma tendência mesmo de crescimento de nulos, brancos e abstenções de 2008 para cá. Guilherme, nós temos abstenção aí ou não? Tem, vamos botar então. Então, olha, praça, esse aqui é o gráfico então da abstenção. Esse também é do Superior Tribunal Eleitoral. De 88 para cá, a abstenção vem aumentando bastante. 2016, nós estamos com a abstenção no primeiro turno. Fez uma quantidade imensa. Nunca teve tanta abstenção no país como tem agora. O que é? É um desânimo com os políticos? Eu acho que é um desencanto geral com os políticos e com os partidos que a gente vê desde 2013. Né? Isso começou em 2013 e chegou ao ápice agora. Pra você ter uma ideia,
4 em cada 10 eleitores não votaram em ninguém. Podiam votar, estavam aptos a votar e não votaram em ninguém. São mais de 40 milhões de eleitores, somando brancos, nulos e abstenções. Brancos e nulos cresceram 69% em relação a 2012, em relação à última eleição municipal. O próprio presidente Temer hoje, né, deu uma entrevista em Buenos Aires, dizendo que isso aí é um alerta para a classe política, né, e que precisa fazer a reforma política e tal. Agora, eu penso o seguinte, se as nossas principais lideranças, a começar pelo presidente da República, não tomam iniciativa, porque todo mundo fala que tem que fazer, mas quem é que vai tomar a iniciativa? Sabe, eu acho que esses dados que nós vimos aí na eleição de ontem mostram que é urgente mexer com isso. E o presidente da República pode tomar iniciativa, chamar os líderes, né? Tem ampla maioria no Congresso Nacional, como o Fernando Henrique já teve, como o Lula também já teve, todos falando em reforma política e ninguém fez, né? Então nós só vamos ter novas lideranças, eu acho, se houver uma renovação na política. Foi muito baixo nessa eleição de ontem, tanto para prefeitos como para vereadores. Praça, eu vou te passar já a palavra, nós vamos ficar aqui o tempo todo, então vamos ter outra oportunidade, tudo bem? Os nossos convidados estão aqui conosco, Ricardo Couto, o Pedro Fassoni, Arruda e o Sérgio Prado. Sérgio, eu te interrompi, o que era? Não, o Couto falou muito bem da reforma política, né, que o Temer aproveitou esse momento para trazer isso à tona e questionou, bom, por que a gente quer há tanto tempo e não acontece, né? E o principal motivo pelo qual uma reforma política não acontece é que ela traz mais incerteza para os atores políticos, né? Quer dizer, o cenário no Brasil já é de... Porque depende dos políticos, eles não querem mexer porque está bom para eles do jeito que está. Especialmente para os partidos médios. E esse é o grande problema que vai se refletir nas próximas eleições, porque o que aconteceu ontem foi uma maior fragmentação ainda do poder político no país, né? Então, na medida que você tem um partido enorme, que é o PT, que vai se tornar, talvez a médio prazo, um partido médio, né? Certamente nessa eleição já ficou como um partido médio, outros vão ocupar esse espaço. E quem está ocupando esse espaço não é PMDB, não é PSDB. São partidos menores, né? PDT, variados. PSB, muito variados, né? O Partido Novo, ontem o PSOL... disputaram a eleição 35 partidos. Para se me permite, o professor Arruda, ele levantou uma questão agora, nesse breve intervalo. E se a eleição não fosse obrigatória, se sendo obrigatória, né? Nós tivemos 4 em cada 10 que não votaram em ninguém, como é que seria se... Foi discutido isso ontem aqui, né? Se fosse facultativo. Mas na prática não é obrigatório. A punição por não votar é muito baixa. Bom, na prática não é. Legalmente é, né? Quer legalmente dizer, mas... cria alguns problemas e tal, né? Mas... Não, mas eu só queria discutir essa questão, ver o que vocês acham. Ele falou o seguinte, que esse índice de 40% que não votou em ninguém é muito semelhante aos países onde o voto não é obrigatório. É verdade. Na verdade é pior ainda, né, do que quando o voto não é obrigatório, mais ou menos 30%, varia um tanto, né? Mas 40% realmente é muito expressivo, né? Estados Unidos é 50%, né? Então esse é o nosso... Mas dos que comparecem, a taxa de votos nulos é muito baixa, né? É verdade. Sim, Pedro, sim. A gente vai continuar, eu passo a palavra para você. Ok, bom, vamos então para o intervalo, né? A gente volta já com os nossos convidados que estão aqui e a gente procurar entender um pouquinho mais a conjuntura política do nosso país. Esperamos estar contribuindo para você formar uma opinião crítica a respeito disso, obviamente a sua própria opinião. Em 1 minuto nós estamos de volta.